Olá, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Felipe Nascimento, este é o Morning News. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão movimentar o Brasil e o mundo. Muita informação, muita análise para você ficar bem informado nesta segunda-feira, 5 de setembro. A gente começa essa edição aqui falando, sobre toda essa agenda movimentada, essa semana que vai ser mais curta aqui no Brasil e também lá nos Estados Unidos. Com isso, menos tempo para os investidores fazerem seus movimentos. Lá nos Estados Unidos é feriado no Dia do Trabalho, hoje as bolsas não abrem. Isso traz menos liquidez para os mercados e deixa as coisas um pouco mais paradas aqui também no Brasil. Já por aqui, o feriado é na quarta-feira, o 7 de setembro promete ser bastante movimentado. Se não nos mercados, pelo menos nas discussões e nos discursos e também, claro, nas manifestações. Todo mundo de olho no tom que os candidatos vão utilizar durante as comemorações em todo o Brasil. E já que a semana é mais curta, o dado relevante sai somente lá na sexta-feira. O IPCA de agosto vai ser divulgado com mais uma perspectiva de deflação. A estimativa dos economistas é de uma queda de 0,39% na inflação de agosto. Com isso, na comparação anual, a inflação passaria de 10% para 8,71%. As projeções são baseadas em deflação no preço de combustível, eletricidade e comunicação, ainda refletindo aquela redução dos impostos e também naqueles cortes feitos pela Petrobras. Essa melhora no ambiente inflacionário e econômico também está presente no Boletim Focus, que foi divulgado agora há pouco. Eu trago os dados aqui do Boletim Focus divulgado pelo Banco Central. O IPCA, que é a inflação, caiu pela 10ª semana consecutiva na percepção dos analistas. Saiu de 6,7% na semana passada para 6,61% nesta semana, a inflação agora fechada para 2022. Para o ano que vem, a inflação também caiu pela 3ª semana consecutiva, chegando um pouco mais perto da meta do teto da inflação do Banco Central, que é de 5%. Então passou de 5,3% para 5,27%. O PIB, ainda nesse cenário de melhora econômica, e assim como a gente viu o PIB do segundo trimestre na semana passada superar as expectativas, o PIB, os analistas acreditam que vai fechar em 2,26%. Na semana passada estava essa percepção em 2,10%. O PIB do ano que vem cresceu de 0,37% para 0,47%. O câmbio permanece R$ 5,20, Selic permanece 13,75%, porém no ano que vem o mercado entende que a Selic não vai mais fechar em 11%, e sim vai ter um acréscimo aí de 0,25 ponto percentual, chegando aí a 11,25%. Esses são os dados divulgados agora há pouco pelo Banco Central no Boletim Focus. A melhora no ambiente econômico também acabou sustentando a alta da Bolsa na sexta-feira. Depois que foi divulgado o payroll, o Ibovespa subiu forte em linha com o que se via lá fora, mas depois a alta foi arrefecendo e passou a ter uma pressão vendedora. Os investidores viram que mesmo com um payroll mais fraco do que no mês anterior, o número ainda mostra que o Fed pode vir mais duro na política monetária e aumentar os juros com mais força na reunião agora de setembro. Mesmo assim, o Ibovespa fechou em alta de 0,42%. Vamos dar uma olhadinha no gráfico. Não só fechou a sexta-feira em alta, mas também, olhando no gráfico aqui, no mês, a gente olhando para setembro, 1,22% de alta agora no mês de setembro. E aí, aqui está no mensal, vamos para o diário, só para a gente ver aqui que, sim, fechamos nessa alta de 0,42%, os 2 pregões de setembro em alta, sustentando essa alta de 1,22%. E aí a gente olha para as empresas, no nosso monitor do mercado aqui do Profit da Nelogica, as empresas que sustentaram essa alta do Ibovespa, a gente olha aqui, Exetec, MRV, Cyrela, empresas ligadas ao setor de construção, depois aí de ver o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, falando que vão
ampliar, né, essa faixa aí da Casa Verde e Amarela, ampliar também o prazo de pagamento, as empresas bastante empolgadas ali com lançamentos, com essa melhora, inclusive na sensação, no sentimento econômico, de crescimento de PIB, de redução do desemprego, isso trazendo otimismo para os investidores das empresas de construção. Aí a gente vê também o setor financeiro, né, o Itaú subindo, a gente vê outras empresas subindo também, e a Braskem, né, a Braskem que teve toda aquela situação de reportagem falando que o grupo JF, dos irmãos Batista, estaria interessado em fazer a compra integral da Braskem, e aí os investidores acabaram entrando nesse otimismo aí e subiu 6,84% no pregão de sexta-feira. Daqui a pouquinho a gente fala, né, das consequências, porque a Braskem também falou, né, sobre essa situação. E na parte de baixo aqui, né, na parte que acabou tendo mais impacto negativo no pregão de sexta-feira, a gente vê IRB, né, que acabou fechando com 12,86% de queda depois da precificação do follow-on em R$1. E aí os preços acabaram convergindo para essa faixa de preço, embora ao longo do pregão IRB chegou a ser desvalorizada ali mais de 20%. E aí acabou fechando com uma desvalorização de 12%. Aí a gente vê também algumas empresas ligadas ao varejo, né? A Pets, Magazine Luiza, Via, enfim, essa questão aí dos juros, né? Do payroll, tanto lá nos Estados Unidos aumentando os juros, quanto de repente aqui no Brasil que vamos ter política monetária também do Banco Central agora em setembro, isso também dá uma mexida. Além de que, né? Agosto foi um baita mês para essas empresas, as empresas valorizando muito e muitas vezes os investidores acabam colocando um pouco de dinheiro no bolso para tentar fazer uma rotação ali ou tentar encontrar as melhores oportunidades. Mas esse foi o retrato do pregão da última sexta-feira e eu quero destacar inclusive a Braskem, né, que eu estava falando sobre aquela proposta da JF. Logo depois do fechamento do pregão, a Braskem divulgou o fato relevante, reforçando o posicionamento de que não conduz nenhum tipo de negociação das acionistas Novonor e Petrobras para a venda da companhia. A Novonor, no entanto, emitiu um comunicado afirmando que até o presente momento não houve evolução material em qualquer alternativa relacionada à alienação da sua participação na Braskem. A Petrobras, que também é acionista da empresa, reafirmou que sua participação na Braskem faz parte da carteira de ativos à venda pela companhia, conforme divulgado no Plano Estratégico 2022-2026. Porém, não está conduzindo nenhuma estruturação de operação de venda no mercado e também não tem nenhum conhecimento sobre negociações mencionadas nas notícias do mercado, inclusive pela reportagem falando sobre essa vontade da JF de comprar a Braskem. Seguindo aqui, as ofertas de ações devem somar 80 bilhões de reais no ano que vem, 2023. Segundo uma reportagem do Valor Econômico, empresas de infraestrutura e commodities estão entre as apostas para o retorno da janela de IPOs na Bolsa. Segundo os bancos de investimento ouvidos pela reportagem, há espaço para até 35 operações entre ofertas iniciais, os famosos IPOs, e também ofertas subsequentes, os follow-on. Para esse ano, no entanto, o entendimento é de que não há mesmo nenhum IPO, não deve haver nenhum IPO na Bolsa em 2022. O motivo? Cenário econômico e também as incertezas eleitorais. Mas aí para o ano que vem o otimismo pode voltar e as capitalizações devem voltar a acontecer na Bolsa de Valores. A gente vai agora para os destaques internacionais. A Rússia paralisou por tempo indeterminado o fornecimento de gás para a Europa por meio do gasoduto Nord Stream. A Gazprom disse que encontrou um vazamento de óleo no sistema de entrega e que precisa fazer a manutenção. Com isso, o preço do gás, que já estava altamente inflado na Europa, voltou a subir. Somente hoje, nesta segunda-feira, os preços já saltaram mais de 30%. O desligamento do Nord Stream reacende temores de escassez de gás e racionamento na União Europeia nesse inverno. Os preços crescentes da energia estão pressionando as famílias e já forçaram algumas empresas, incluindo fabricante de fertilizante e alumínio,
a encerrar a produção para conseguir lidar com os custos de produção que estão cada vez maiores. A Europa acusa Moscou de usar o gás como uma arma econômica em retaliação às sanções contra a Rússia após a invasão da Ucrânia no mês de fevereiro. O movimento da Rússia também é encarado como uma retaliação da decisão do G7 na semana passada de fixar um preço teto para o bloco fazer o pagamento do gás da Rússia. E aí o Kremlin disse hoje que a culpa pelo fechamento do gasoduto é das sanções do Ocidente. Isso porque a Siemens Energy, que é a empresa que fornece e presta serviço de manutenção a equipamentos do oleoduto, não teria condições de fazer os reparos porque peças e componentes estariam ali entre as sanções. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que são as sanções que estão causando e gerando caos nos trabalhos de manutenção no oleoduto e rejeitou as alegações de que a Rússia havia desligado o fornecimento para a Europa como uma medida política. Disse ainda que se as sanções forem suspensas, o trabalho de reparo pode ser concluído facilmente e o fluxo de gás pode ser retomado. O preço elevado de energia elétrica na Europa pressiona também a inflação e tem colocado o Banco Central Europeu na mira das discussões econômicas. O mercado espera que o BCE eleve as taxas de juros para tentar segurar os preços. Os analistas estão acreditando que Christine Lagarde e os dirigentes do BCE devam decidir elevar as taxas de juros em 0,75 ponto percentual. A decisão do Banco Central Europeu vai sair na quinta-feira. E todo esse cenário do aumento de preços e incertezas pressionou ainda mais o euro. A moeda comum do bloco se desvalorizou ao menor patamar em 20 anos, chegando a ser negociada a 98 centavos de dólar nesta segunda-feira. Ainda na Europa, hoje vai ser escolhido o novo primeiro-ministro do Reino Unido. A disputa entre a secretária de Relações Exteriores, Liz Truss, e o ex-ministro de Finanças, Rishi Sunak. Liz Truss está sendo indicada como uma favorita, inclusive o resultado deve sair em poucos instantes, a gente está até monitorando, e a Liz Truss está a favorita para vencer essa disputa. Independentemente de quem for eleito, vai se deparar aí com uma das maiores crises locais. Alta nos preços é o maior dos problemas. Analistas têm dito que a inflação pode chegar até 22% no fim do ano, agora de 2022. A eleição da liderança foi proposta depois que o atual primeiro-ministro Boris Johnson anunciou que renunciaria. Isso foi em 7 de julho. A renúncia veio depois de uma onda de ministros e parlamentares que renunciaram seus cargos, muitos deles expressando falta de confiança no líder partidário. Mesmo após a renúncia, Boris Johnson permaneceu como primeiro-ministro interino, enquanto o partido decidia entre os candidatos. E no Chile, os eleitores rejeitaram por ampla maioria a nova Constituição. O texto iria substituir a Constituição elaborada nos anos 80 sob o governo militar de Augusto Pinochet. No referendo, quase 62% votaram contra o projeto progressivo. Foi o chamado rechazo. 38% aprovaram a nova Constituição, mas acabaram não sendo ouvidos porque a maioria venceu. A margem da derrota foi muito maior, inclusive, do que as pesquisas de opinião estavam sugerindo. Logo depois do fim da contagem de votos, o presidente do Chile, Gabriel Boric, que apoiou, inclusive, essa nova Constituição, disse que vai trabalhar com o Congresso e com a sociedade para criar um novo processo constitucional. Boric disse que tem que ouvir a voz do povo e que o povo claramente não ficou satisfeito com a proposta apresentada pela Convenção Constitucional. O presidente chileno disse ainda que vai continuar trabalhando para chegar a uma proposta que encha a todos com bastante confiança e una a população chilena. É isso, a gente está aqui no Morning News, vai para um rápido intervalo agora e na volta a gente vai conversar com o economista Denis Medina sobre todo o cenário econômico aqui no Brasil e também, obviamente, as influências do cenário externo. Fique com a gente, daqui a pouquinho. PMC News, informação que gera valor.
Atenção produtores rurais, corretores de grão e profissionais do agronegócio. Se você precisa aperfeiçoar o seu conhecimento em comercialização no mercado físico, deseja alavancar os seus lucros nas operações de compra e venda e administrar o risco de variação de preço, nos dias 10, 11 e 13 de setembro vai acontecer o curso avançado Agronegócio, Comercialização e Gestão de Risco. Comigo, Alexandre Cabral, com meus amigos Alê Delara e Vicente Zotti. serão 16 horas de conteúdo e um treinamento ao vivo e com vagas limitadas. Conheça e aprenda as estratégias usadas pelas maiores tradings do mundo na hora de comprar e vender commodities agrícolas. Para saber mais e participar, clique no link. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você provavelmente não opera como os grandes players do mercado. Mas fique tranquilo, essa é a sua chance de aprender. Inscreva-se agora mesmo na Trilha do Game com Wilson Neto, um curso definitivo sobre mini-contratos desenvolvido em parceria com a Invest Academy. Serão 6 módulos com conteúdos inéditos que vão combinar teoria e prática para que você eleve seus trades a outro patamar. Não perca mais tempo e faça já a sua matrícula. Você está cansado da mesmice, negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Seja bem-vindo de volta, estamos aqui ao vivo no Morning News trazendo os principais destaques, os principais assuntos para você ficar bem informado nesse comecinho da manhã e fazer ótimos negócios nessa segunda-feira. São 8 horas e 54 minutos, a gente estava falando sobre a escolha do Partido Conservador lá no Reino Unido sobre o primeiro-ministro e acabou de sair o resultado. Liz Truss foi escolhida aí para a próxima primeira-ministra do Reino Unido. Ela é uma defensora do corte de impostos e diz que se inspirou em Margaret Thatcher. Também se tornou querida da ala direita pró-Brexit do Partido Conservador e ela que ganhou a eleição aí de liderança vai assumir o lugar de Boris Johnson amanhã como líder do Reino Unido, trazendo aqui essa informação importante sobre essa sucessão, né, na chancelaria do Reino Unido. 8 horas e 55 minutos, vamos chamar aqui o Denis Medina, economista da Anhembi Morumbi, já está aqui conosco para esse bate-papo, comecinho de semana. Denis, seja muito bem-vindo aqui conosco, muito bom dia para você. Obrigado, bom dia. Denis, estávamos falando sobre essa melhora de sensação econômica no Brasil, os últimos dados têm mostrado, né, que o Brasil está com uma economia, pelo menos não tão ruim quanto a gente tem visto lá fora, então os dados estão muito bons aqui, dado de PIB, dado de emprego, né? Até mesmo o Boletim Focus mostrando aí uma perspectiva de inflação menor do que o esperado. Queria saber como que você está avaliando esses dados, como que você está vendo essa melhora na sensação, no sentimento econômico aqui no Brasil nesses últimos meses. Realmente a gente tem visto muitas notícias positivas da economia, né? O PIB crescendo até acima do que se esperava no início do ano, cada
nova medição do PIB tem uma surpresa positiva, mostrando que ele vem subindo mais forte do que se imaginava. Então, já tem acumulado no ano 2,5%, ou seja, ainda temos um meio ano, né? Porque esse PIB de julho ainda tem um bom período pela frente. Obviamente, eleições geram uma certa incerteza, mas, de qualquer forma, assim, os dados são positivos. Olhar para o presente, o caminho tem sido positivo. Olhando outros indicadores, como inflação, por exemplo, esfriando rapidamente, ao contrário de lá fora, que a gente vê ainda inflação persistente mais alta do que a nossa. Então, só vejo notícias positivas no campo da economia. Óbvio, sempre precisa ter atenção em alguns pontos, mas, assim, no geral, é muito positivo. Se falar de emprego também, geração de emprego, a gente nunca teve uma força de trabalho tão grande, ou seja, tantas pessoas no mercado de trabalho disponíveis para trabalhar, a maior parte, né, empregada. A gente vê o nível de desemprego caindo, os números ainda são altos de desemprego, mais de 9%, mas mesmo assim, mais pessoas estão trabalhando. Isso contribui também com massa salarial, que ajuda no consumo, então, muitas notícias positivas. Denis, nesse sentido, né, do emprego que você bem comentou, a gente tem visto as taxas de desemprego caírem bastante, mas existe sempre a discussão de que mais emprego pode causar mais inflação, porque seriam mais pessoas empregadas, mais pessoas consumindo, e isso traria ali um movimento inflacionário, já que a demanda subiria. No atual nível de desemprego que a gente está e no atual nível inflacionário, essa é uma preocupação legítima ou é melhor termos mais desemprego para estimular a economia e fazer o crescimento da atividade, o crescimento econômico do Brasil? Como ponderar essas duas questões? Isso é um trade-off interessante, né? Desemprego e inflação. É possível que mais pessoas no mercado de trabalho, uma massa consumidora maior, traga uma demanda maior e, com isso, prejudique a questão de inflação, traga a inflação para cima. Mas a gente também vê que, assim, desde a pandemia, na verdade, desde 2015, a gente vê uma baixa utilização das nossas capacidades produtivas. Então, existe capacidade produtiva para atender isso sem gerar inflação num primeiro momento. Óbvio, precisa haver mais investimentos para que isso se mantenha no longo prazo. Mas hoje o principal problema é o mesmo, né, de certa forma, que a Europa encontra. Falta de matéria-prima, falta de alguns produtos acabados. A gente está vendo ainda uma tensão lá em Taiwan, que é o principal produtor de semicondutores, então isso também pode prejudicar de alguma forma. Então, quanto à capacidade produtiva, a gente pode crescer ainda por um período, porque a gente vinha subutilizando a nossa capacidade produtiva. Agora, a questão das matérias-primas e de produtos para a indústria podem ser um problema inflacionário, mas menor, né? E a gente está vendo essa crise na Europa bem interessante, porque, assim, os caras estão meio sem saída, eles são dependentes de geração de energia e muito através do gás russo, do petróleo russo, e não se sabe o que vai acontecer. Interessante esse ponto que você levantou, Denis, justamente porque a Europa está às voltas lá com mais uma interrupção, né, e agora por tempo indeterminado, do fornecimento de gás pelo Nord Stream, lá da Rússia, e inflação crescente e Banco Central pressionado para elevar a taxa de juros. Porém, a taxa de juros talvez não cause nenhum tipo de impacto, porque a inflação vem basicamente ali da questão do gás, né? Como que o Banco Central Europeu poderia solucionar essa questão? Tem alguma alternativa? Tem alguma saída que você avalie satisfatória nesse ambiente tão pressionado, né? Tem gente falando que no Reino Unido pode chegar a 22%, né, a inflação, e o euro ainda baixando cada vez mais a cotação, foi
a menor cotação aí em 20 anos, chegando a 98 centavos de dólar. Enfim, esse cenário todo pressionado, qual seria o papel ali do Banco Central Europeu para tentar dar uma suavizada em todos esses problemas, Denis? O Banco Central está com seus poderes limitados, porque não é uma questão de liquidez de mercado, não é uma questão de injetar ou enxugar dinheiro, né? Não é só uma questão monetária, essa é a questão. O problema é de produtos físicos, né? De commodities, no caso gás, no caso petróleo, mesmo fertilizantes, grãos. Então são outros produtos que não estão dentro do escopo de atuação específico do Banco Central, que vai cuidar de dinheiro, da questão monetária. Então, na verdade, assim, o Banco Central tem que fazer o que tem que fazer, a inflação está alta, precisa subir juros, eles sempre foram muito comedidos, né, nessa questão de manutenção de juros, um pouco mais, um pouco menos, sempre muito restritos, talvez precise um pouco mais de agressividade, até porque está perdendo essa paridade com o dólar, né, está ficando um pouco desvalorizado em relação ao dólar, mas não é... O Banco Central não vai resolver a situação nesse caso. Aí precisam de forças políticas, de negociações, de entrar em algum tipo de acordo com a Rússia para que não restrinja o fornecimento, que volte a fornecer a quantidade necessária, porque o Banco Central por si só não vai conseguir controlar a inflação, infelizmente. Uhum. Por outro lado, lá nos Estados Unidos, o Banco Central está fazendo ali movimentos, ou pelo menos falando que vai fazer movimentos mais fortes para trazer a inflação para a meta lá de 2%, né? E todo mundo fica na expectativa para saber o que vai acontecer na reunião do Fed deste mês agora de setembro, inclusive bastante movimentação nos mercados, né? O Fed vai por uma linha um pouco mais dura, os mercados ficam receosos, ele talvez fique um pouco mais dovish ali, um pouquinho mais suave, o mercado fica animado. Como que você está vendo esse evento específico, né, Denis? Porque agora setembro é bastante importante, praticamente precificado ali 0,75, embora tenha pessoas falando que o Banco Central lá dos Estados Unidos vai aumentar em meio ponto percentual. Como que você está vendo esse evento especificamente agora de setembro e os reflexos que podem existir aí para a economia e para os mercados nessa decisão do Fed? O Banco Central americano tem um poder de negociação melhor, porque a questão lá é justamente controlar a inflação e através do mercado financeiro, do controle monetário, isso pode funcionar melhor. O Banco Central já fez um movimento um pouco mais agressivo na reunião anterior, né? Não se esperava, existia a possibilidade, mas ele foi lá e pôs 0,75. Agora existe a possibilidade de ele fazer isso novamente, então eu acho que o poder de negociação do Banco Central Banco Central americano em relação a controle de inflação através de moeda é mais efetivo do que o caso da Europa, hoje que eles estão basicamente com problema de fornecimento de produtos. E isso é positivo para o mercado financeiro e, de certa forma, se é positivo para o mercado financeiro, afeta outros mercados, porque o mercado financeiro que vai gerar investimentos ou não, vai gerar interesse em mais produção, em investir em empresas, em investir em setores específicos, ou vai querer segurar. Aumentando os juros, óbvio, diminui um pouco a questão de investimentos externos, porque o Banco Central remunera um pouco melhor, mas também traz capital de fora. Então é um equilíbrio interessante, mas acho que nesse caso o Banco Central americano está com um poder de negociação um pouco melhor e está um pouco mais agressivo nas altas, mais buscando um controle efetivo. E a Europa, né, como a gente acabou de citar, tem outras questões lá que não é só de controle monetário. Se restringir muito o controle monetário, acaba prejudicando a economia como um todo e afunda de vez. Então, o Banco Central tem um poder, americano hoje tem um poder de controle de inflação um pouco mais efetivo do que o Banco Central europeu. E o que você acha dessa comunicação, né, tanto do Jerome Powell quanto dos
dirigentes lá do Fed, que eles estão bastante combinados, digamos assim. O discurso tá em uníssono ali, né? Eles estão bastante agregados ali, eles estão combinando bastante as conversas, falando que a ideia é essa, eu quero ir por esse caminho, a gente pretende isso, mesmo que cause uma recessão e que talvez a economia dos Estados Unidos deva entrar num processo de recessão. Essa comunicação, né, mais clara, objetiva e mostrando para o mercado as intenções é importante nesse cenário em que a maior economia do mundo pode entrar em recessão e até não se sabe por quanto tempo, né, embora o PIB tenha mostrado uma recessão técnica, mas se a recessão chegar nos Estados Unidos, talvez seja por um tempo, talvez médio ali. Qual que é a importância, né, dessa forma de falar, desse discurso, de mostrar o caminho, Denis? É a questão da previsibilidade, né? Os Estados Unidos demonstrando que é um porto seguro, de certa forma. Que vocês podem... acho que a mensagem pode acreditar que a gente está no mesmo caminho. Então, as duas autoridades falando o mesmo discurso mostra assim, estamos comprometidos com o objetivo é esse, confiem em nós. Isso vem num momento interessante, né? Apesar dessa pré-recessão e uma possível recessão, porque a China vem crescendo bastante, vem ameaçando ali a liderança econômica dos Estados Unidos. Porém, não se tem uma confiança tão grande, porque o Partido Comunista que coordena tudo, que manda em tudo, é o Estado forte, diferente da economia americana, que é um pouco mais, completamente liberal, uma economia aberta, uma economia de mercado total, né? E aí faz um contraponto com a Europa, que não tem muito poder de negociação nesse momento. Então, tentando resumir, assim, a Europa provavelmente vai sofrer muito aí com a falta de problemas de energia e o mundo globalizado. Eles são consumidores de produtos americanos, são consumidores de produtos do mundo inteiro, são compradores importantes do mundo inteiro. Se a economia deles esfria, vai acabar puxando uma recessão meio que global, né? China vem ameaçando os Estados Unidos com um crescimento exponencial e os Estados Unidos está querendo demonstrar assim, olha, tem problemas, não estamos negando isso, inclusive estamos mostrando aqui nosso compromisso de um caminho para a solução dos problemas. Essa é a leitura que eu faço desse cenário todo, né? Estados Unidos querendo mostrar que vem comigo, que aqui a gente sabe o que está fazendo, mais ou menos isso. Uhum. E nessa tensão, né, Denis, entre China e Estados Unidos, você falou que a China está com esse ímpeto de crescimento, a gente tem visto nos últimos anos, mas agora, com essa política de Covid-0, o país está sendo revista, né, essas projeções de crescimento, o país está entrando ali num determinado momento que não se sabe muito bem o que vai acontecer, porque as maiores cidades, grandes cidades da China estão sendo colocadas em lockdown novamente, e isso atrapalha bastante nessa previsibilidade, nesse crescimento econômico. A China que distribui, né, seus produtos para tantos e tantos países. Uma recessão ou, de repente, uma desaceleração desse ímpeto chinês traz consequências para nós? Quais seriam? O que a gente pode sofrer de consequência nessa tensão, né, da China e Estados Unidos e nessa China desacelerada? A gente pode, assim, olhando mais amplamente, entender que assim, a China se tornou uma grande indústria do mundo. Então, muitas empresas americanas, europeias, levaram suas indústrias para lá por conta de baixos custos, melhores custos de produção, basicamente. Com essas questões da China e tudo que aconteceu no Covid, falta de matéria-prima, falta de produtos intermediários, o mundo começou a questionar a globalização. Será que vale a pena mesmo concentrar lá a minha produção num país que, de repente, pode fazer essas políticas? Então, isso, para o Brasil, afeta, mas nem tanto, é óbvio, porque eles são um monstruoso parceiro comercial, compram muito de nós, então se eles
diminuírem, obviamente vai diminuir compras no Brasil também, isso acaba nos impactando, mas acho que de uma forma restrita, assim, não tão ampla. Porque o que eu tenho percebido é que o mundo está preocupado, todos os países estão preocupados em manter a produção concentrada num único país, ou numa única região, que seria lá a região da China e Ásia, e tentando distribuir melhor seus esquemas produtivos, né? Melhorar a distribuição de indústrias para que não falte produtos em nenhum momento, porque, de novo, né, a falta de previsibilidade, porque é uma política da China, ninguém fez isso, né? Vão fechar a cidade inteira, aqui ninguém trabalha. Em algum momento lá do topo da crise do Covid, fechou-se praticamente tudo, mas foi se abrindo e assim, não vamos querer fechar de novo. A gente quer que produza, que as pessoas trabalhem, tenham emprego e renda e possam se sustentar. E a China não, agora fecha, não, agora pode abrir, não, agora 2 casos, fecha de novo, aí gera uma insegurança. Então, isso pode prejudicar essa tentativa de liderança da economia mundial. Estados Unidos se mostrando como Porto Seguro, falou, temos um controle inflacionário, temos um controle da economia, temos previsão do que vai acontecer, estamos aqui com as rédeas na mão do que está acontecendo, e aí isso tudo, né, pode, para o Brasil, migrar o foco, né? A gente tem um foco grande de produtos na China, que se o mundo voltar a se industrializar, a gente acaba, como grandes fornecedores de matéria-prima, tendo outros parceiros, desconcentrando de um único cliente, que também, de certa forma, é positivo para o Brasil. Anyway, né? De qualquer forma, a gente pode se beneficiar com isso. Eu acho que pode ser, né, um caminho arriscado que a China vem tomando de radicalismo e de determinação, isso pode, isso não pode, e, por outro lado, né, economias mais abertas mostram uma segurança. Então, é um jogo de longo prazo isso que eu vejo, mas acho que, de qualquer forma, o Brasil pode se beneficiar porque é um grande fornecedor de matéria-prima, somos grandes fornecedores de alimento. Num momento de crise, o básico não vai faltar, né, que é alimento, as pessoas precisam se alimentar, então a gente se beneficia nesse momento também. Vejo como um momento muito positivo para o Brasil. Maravilha. Ô, Denis, e uma última aqui da minha parte, que saiu inclusive hoje uma reportagem do Valor Econômico falando que o Brasil deve ter 80 bilhões, né, em injeção no mercado financeiro no ano que vem, com IPO, também com follow-on, muito desse dinheiro entrando em empresas de commodity, inclusive, né? Empresas de commodity esperando para fazer seu IPO ou para captar mais recursos. E aí seria ano que vem justamente por conta dessa situação de imprevisibilidade, porque ainda estamos passando por um processo eleitoral. Vamos ter eleição agora, comecinho do mês que vem, em outubro, e ainda não se sabe exatamente qual vai ser a tendência do próximo presidente. E aí, esse cenário instável estaria segurando os investimentos na Bolsa neste ano. Além, é claro, de todo aquele cenário um pouco mais complicado que a gente viu logo no comecinho do ano também, que acabou inibindo um pouco a entrada do capital. Como que você vê essa situação, né, a eleição impactando nessas movimentações da Bolsa e aí essa perspectiva, né, de repente essa projeção de que no ano que vem a gente vai ter pelo menos 35 captações aí? Como que você vê a resolução do ambiente político melhorando o ambiente econômico e do mercado financeiro? Isso é uma coisa interessante, porque você vê que a expectativa é tão importante quanto o resultado, né? Então, se existem 80 bilhões, se existem 35 IPOs a serem feitos, isso precisa ser feito. O mercado está aguardando, as empresas estão esperando, o dinheiro está ali, fala, e aí, quando é que eu chego? Quanto é que eu ponho? Eleição a gente tem a cada 4 anos. Existe uma transição. Quando a gente olha investimento em empresas, a gente precisa olhar no longo prazo. As empresas vai comprar uma máquina, muitas vezes o financiamento dessa máquina é em 5, 6, 7 anos, ou seja, vai extrapolar a eleição. Se a gente considera tempo de fabricação da máquina e o tempo de atividade, porque uma máquina normalmente produz mais de 10 anos antes de
de ser, a não ser a alta tecnologia que muda muito rápido, mas os principais equipamentos acabam durando mais de 10 anos na produção. Então, sim, o que o mercado quer, na verdade, é um momento de expectativa melhor, assim, agora nós sabemos o caminho, agora nós sabemos quem é o próximo governante, e não só o presidente, mas também a composição do Congresso, que faz as leis e tudo mais, se isso vai ter alguma alteração, algum peso mais pró-mercado, mais pró-governo, entender essas questões. Mas, assim, existe demanda, tem dinheiro disponível, as ofertas estão aí, as empresas estão se preparando para isso, só estão esperando, na verdade, um momento de expectativa melhor, assim, de ânimo, talvez seria a palavra certa, né? Onde o mercado esteja com um ânimo mais seguro e menos incerto do que vai acontecer. De novo, né, a palavra previsibilidade é importante nos negócios, no mercado financeiro, porque a gente sempre está falando de negócios de longo prazo. Não, isso até é uma questão para o investidor que está chegando, ou chegou recentemente nos investimentos de bolsa e de mercados, assim, eu quero investir aqui para ganhar ali. O jogo é de longo prazo, não é de curto prazo, né? A gente precisa... Por isso, em eleições são importantes, porque é o próximo governo de 4 anos, mas, de certa forma, assim, 4 anos passa rápido e vem outro, passa rápido e vem outro. A gente vai estar nesse movimento constante. Então, de novo, né, a notícia mostra que existe demanda, que as empresas estão se preparando para isso, existe oferta também, só estão esperando um momento de ânimos melhores do mercado. Tá certo. Denis, eu quero agradecer sua participação aqui com a gente. Muito obrigado pelo seu tempo e pelas suas explicações aqui. Muito bacana esse papo. Eu espero que volte novamente. Obrigado. Obrigado pelo convite. Fico à disposição. Pode me convidar. Tchau, tchau. Até uma próxima. Um abraço, ótima semana. Falamos aqui com o Denis Medina, economista da Anhembi Morumbi. Agora são 9h18. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente traz todas as informações do mercado financeiro, bate-papo com o Guga Almeida, como todas as manhãs, e, claro, as informações direto de Brasília com a Kelly Cali. Fique com a gente, é daqui a pouquinho. PMC News. Informação que gera valor. A CapTable é a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil que conecta você, investidor, a essa nova economia. Nós selecionamos e avaliamos as empresas em ascensão de forma rigorosa. E você se torna sócio das marcas mais inovadoras e com futuro exponencial no mercado. Invista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. Acesse captable.com.br e faça parte da nova economia. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Fala, meu povo, beleza? Eu tenho uma novidade para contar para vocês. Que é isso aqui, meu Deus? Fala, Cabral. Que é isso? É que a gente veio completar o seu recado. É isso aí, meu povo. Se você é um profissional do agronegócio, produtor rural ou corretor de grãos, no dia 10, 11 e 13 de setembro vai acontecer o curso avançado Agronegócio, Comercialização e Gestão de Riscos. Comigo, Ale Delara, e com os grandes mestres Vicente Zotti e professor Alexandre Cabral. Serão 16 horas de conteúdo e um treinamento ao vivo, com vagas limitadas. Aprenda estratégias profissionais de comercialização de milho, soja e café no mercado físico, além de estratégias de proteção com derivativos no mercado financeiro. Para participar, escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela. Aqui você pode negociar índices como o DAX,
Nasdaq e S&P 500. E commodities, como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Notou a inflação explodindo recentemente? Preço da gasolina? O seu dinheiro está desaparecendo? Rentabilize suas criptomoedas com a Bybit Ganhos. Tudo isso em uma plataforma intuitiva, segura e dinâmica. Não perca mais tempo, porque tempo é dinheiro. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. No mercado financeiro, o conhecimento faz toda a diferença. Por isso, estude com quem realmente entende do assunto. O Wilson Neto e Invest Academy desenvolveram o Na Trilha do Game, um curso definitivo sobre mini contratos. Aprenda a operar mini índice e mini dólar como um profissional. Conheça as regras do jogo e domine as principais técnicas para gerenciar o risco e identificar as melhores oportunidades. Não perca mais tempo e faça já a sua matrícula. Estamos de volta, Morning News, principais destaques, os principais assuntos para você ficar bem informado no comecinho da sua manhã e fazer bons negócios nesta segunda-feira. 9h23. Vamos chamar o Guga Almeida, CEO da Trade Insights, já está aqui conosco para esse bate-papo. Guga, muito bem-vindo, ótimo comecinho de semana para você. Bom dia, Felipe, bom dia, pessoal. Vamos lá, né? Mais uma semaninha aí. Mais uma semaninha e já começa daquele jeito, né, Guga? Trazendo grandes assuntos para a gente discutir aqui, porque a Rússia cortou o fornecimento de gás para a Europa. A Gazprom falou que precisa fazer uma manutenção no gasoduto Nord Stream e falou que só volta se o Ocidente tirar as sanções, porque são as sanções aos produtos, às empresas, que faz com que não consiga dar a manutenção adequada para esse gasoduto. A Europa está na beira de um problemaço, né, Guga? O que isso pode trazer de consequência, além de todos os mercados europeus já estarem em queda, o euro em queda, como a gente está vendo agora? Como que você está avaliando essa pressão toda, essa tensão toda lá no bloco, Guga? Pois é, né, Felipe? O que a gente vê, né? A economia da Europa está com um perigo aí muito tangível, né? Eu acho que a Rússia, né, ela conseguiu de forma muito inteligente achar um modelo, né, onde ela consegue pressionar todas essas questões de sanções, e querendo ou não, as sanções, né, ela vem do poder geopolítico que os Estados Unidos, né, implementou naquele momento. Na verdade, está pressionando a Europa a derrubar as sanções e, querendo ou não, cortar esses laços, né, geopolíticos aí com os Estados Unidos, pelo menos em cima do tema de sanções. Tá? Quem pode mais, pode, né? Tem aquela história, né, onde é que o King Kong dorme. Né, que ele dorme em qualquer lugar, porque ele pode, porque ele é grande. Tá? E, querendo ou não, quando a gente olha assim, para todos os movimentos da Rússia, a Rússia está sabendo lidar muito bem com o que ela tem, né, de possibilidades na mesa. E está jogando o jogo. Né? Infelizmente, é o contexto que nós estamos tendo. Né? É essa guerra que vai além do campo de batalha, né? Não é mais aquela guerra só bélica. Eu acho que é a guerra das emoções. Né? Quando a gente conversa com o pessoal mais do lado militar, eles falam muito sobre essa guerra psicológica que existe, né, no mundo, que ela é muito mais forte do que a guerra bélica, e ela tem outras formas de pressionar as pessoas, né, uma pressão de dentro para fora, às vezes ser uma pressão de fora para dentro, né, então também a reação, a gente não é treinado para poder lidar muito bem com esses pontos, né, e a gente está vendo o que tá acontecendo, né. Isso também, né, faz com que as transações, né, em cima das commodities russas, elas comecem a caminhar por caminho, comecem a
a percorrer, né, por caminhos alternativos. A gente vai ver aí mais e mais transações sendo feitas não mais na moeda norte-americana, mas em outra moeda, né, com algum outro país se beneficiando da intermediação. Né? Então acaba que vamos ter intermediários nessas transações, então tem espaço aí para uma Índia continuar fazendo o que ela vem fazendo. Então, tem muitas coisas que acontecem, né, Felipe, nos bastidores, que a gente não consegue ter clareza, pelo menos agora no D0, quando a gente está tomando posição no mercado financeiro. O que a gente tem que entender é que existem alternativas, obviamente. Tá? Acho que, assim, vai-se ter uma pressão, vai-se ter... acho que essas questões das sanções, elas vão ficar em xeque, né, e vão ficar muito em xeque, e isso vai gerar vários conflitos ali, acredito eu, entre Europa e Estados Unidos, porque, poxa, baixa a guarda, não baixa a guarda, tem que abrir, não tem que abrir, né? Vai fortalecer outros caminhos também para utilizar o dinheiro, principalmente chinês, para essas transações. Então, veremos aí, estamos vendo, né, um momento onde todas as peças do tabuleiro estão sendo reorganizadas. Guga, já que você falou de peça em tabuleiro, tudo em xeque, a gente sabe que o Vladimir Putin, além de ser karateca, né, mestre em artes marciais, ele também é enxadrista, né? E ele está colocando as peças, está fazendo os movimentos, está a poucos passos de um checkmate aí, né? Esse negócio do gás subiu só hoje 30% lá na Europa, bastante forte. Deixar Europa sem gás num inverno é complicado. E tem mais, né? A gente tem visto grandes protestos em vários países lá na Europa, o pessoal falando, negocia com a Rússia, porque não dá pra gente ter conta de energia elétrica subindo 1000% em um ano, não dá pra gente pagar esse absurdo, comércio fechando. Ou seja, essa inflação tá trazendo consequências drásticas para a economia do bloco também, né? E aí o Putin, mexendo suas pecinhas lá no tabuleiro, tá prestes a dar um checkmate. É a história a derivada do problema, né? Então, teve essas movimentações, Putin soube utilizar, tanto que ele está falando, olha, eu não estou parando os gasodutos porque eu quero parar os gasodutos, eu estou parando os gasodutos por causa das sanções que vocês impuseram, né? Então eu não consigo fazer manutenção nos gasodutos. Então existe toda uma narrativa construída, né? Que obviamente quando tu olha por um lado, por um ângulo tu fala, olha que cara genial pensar sobre isso, quando tu olha pro outro ângulo tu fala, cara criminoso, vai matar centenas de dezenas de pessoas na Europa de frio, né? Mas é exatamente o conflito que ele vai criando, ele faz com que o povo brigue com o governo. Começa a ver esses protestos, e esses protestos vão ganhando cada vez mais força e atraem pessoas que são cada vez mais nervosas, né? E isso vai se tornando, vai virando uma bola de neve que vai quebrando várias amarras de confiança. Né? Para mim, querendo ou não, tudo parte de uma questão de confiança. Né? São os laços que vai tendo e vão se rompendo esses laços. Então, esses laços em relação às sanções começam a se romper, puxa, daqui a pouco vão começar a olhar, isso aqui foi uma decisão dos americanos, esses americanos, né, poxa, são complicados, são complexos, é difícil, né, vamos quebrar os laços com os americanos porque a gente precisa sobreviver. Então, tem muita coisa que vai acontecendo que não tem como, assim, estudando, né, na biblioteca da faculdade que tu vai aprender sobre o que vai acontecer em relação aqui, né, sobre o que vai acontecer em relação a tudo isso que está acontecendo. Né, não tem como saber quais serão de fato as derivadas do problema. Pode ter um cheiro, um rastro, tudo mais, que eu aposto. Né, eu aposto que em algum momento se resolve. Não pelo caminho mais óbvio, porque está sendo construído um novo caminho para que isso vá se resolver. E muitas vezes não é o caminho que a gente mais gosta ou que a gente mais queira. Né? Provavelmente vai ter toda uma mudança aí do status quo, da forma como as coisas são. Né? Acho que está muito enérgico tudo isso para simplesmente se solucionar e voltar para o mundo como era antes. Né? Isso vai ter toda uma dança de novo, né? Toda uma dança das cadeiras. Né? Vai ter lá o The Game of Thrones, né? Vai mudando lá todos os quem manda em quem é mais forte e tudo mais. Então vai ter toda essa transformação, né? Tem que aceitar meio que isso, Felipe. Mas leva tempo também, tá? Vai levar um tempo.
Ô Guga, e aí, olhando aqui para Brasil, né? Essa semana tem feriado nos Estados Unidos hoje, tem feriado 7 de setembro na quarta-feira, agenda um pouco esvaziada, o dado econômico importante aqui no Brasil só sexta-feira, que é o IPCA. Hoje a gente já vê o Focus trazendo um arrefecimento aí mais uma vez para a inflação. Mas olhando para o Brasil hoje, com menos liquidez por conta das bolsas lá nos Estados Unidos fechadas, qual que é a sua expectativa? O que você está projetando para hoje no mercado brasileiro? Deve ficar meio paradão? Deve ficar sem muitos movimentos por aqui? Vamos ver se tem dinheiro na mesa. Eu acho que a gente vai poder ver hoje se o mercado brasileiro está com dinheiro na mesa e ele está confiante, né? Essa turma toda de os gestores e tudo mais que falam que o Brasil está barato e tudo mais. Vamos ver se essa turma está com apetite para compra e até onde podemos ter esse movimento de alta. Né? Acho que quando não tem aí a presença do dinheiro lá de fora tão ativo, a gente consegue ter uma percepção melhor como está o dinheiro aqui local, né? Como de fato está o dinheiro local. Eu continuo acreditando que o dinheiro local está estimulado a ir para a renda fixa, em função de todos os retornos que se tem e tudo mais. Né? Acho que a grande maioria das pessoas ainda não desenvolveram uma experiência longa em relação ao comportamento das bolsas de valores, né? A ponto de conseguir tirar com mais estratégia, né? O dinheiro do mercado. Eu acho que as pessoas elas estão há muito pouco tempo no mercado, a gente viu aí a grande leva em 2020, 2021 entrando, e aí acaba que esse dinheiro ainda é um dinheiro ainda muito emocional, né? Ele é pouco racional, quando a gente olha assim no todo. Tá? Então, acredito que esse dinheiro mais emocional, ele vai procurar, né, de certa forma, ter mais previsibilidade, né? Que você estava comentando agora antes de eu entrar, né, a palavra da busca por previsibilidade. E querendo ou não, hoje na renda fixa tu tem mais previsibilidade, né? E então ainda tu tem esse estímulo de, deixa eu colocar ali, daqui 5 anos dobrou o meu capital, tá? Não preciso tomar risco, tá numa situação assim um pouco mais favorável. Então eu tô curioso, tá? Então eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para mostrar um pouco o que eu tô enxergando, tá? Se nós olharmos, eu tô aqui deixa eu botar aqui mais afastado. Olhar para o nosso mercado aqui um pouco mais afastado. Tá? Esse aqui é o gráfico do nosso índice futuro, está subindo agora 0,32. Tá? O futuro no Nasdaq, apesar das bolsas estarem fechadas, ele está caindo 0,48 agora, tá? E o do Dow Jones está subindo 0,15. Tá? O que nós tivemos aqui, né? Nós temos aqui neste momento, a gente tem uma correção do mercado que começou lá no dia 18 de agosto, então na metade de agosto, e a gente vem nesse processo de correção em 2 etapas. Eu até conversei, na sexta-feira eu mostrei em detalhes, né? Se puder puxar aí o Morning Call de sexta-feira, depois o pessoal ia assistir, eu mostrei detalhes aqui, esse estudo, detalhes aqui, essa análise que eu estou enxergando. O que a gente teve aqui, né, que me chama a atenção, esse movimento, né, do dia 1º de setembro até o dia... dia 1º de setembro até o dia... Esse aqui é o primeiro dia 2, né? Isso aqui me chama muita atenção, tá? Esse movimento aqui, essa força que nós tivemos aqui deste movimento. Por quê? Porque me traz novamente uma sensação de que a gente pode buscar patamares mais elevados, né? Patamares que seriam buscar os 118.500 e quem sabe até 124 mil pontos. Tá? Eu fico me perguntando, por que a gente faria esse tipo de movimento agora no período pré-eleições? Né? Eu acho que esse é um grande ponto de interrogação e também com todo esse temor que a gente tem na Europa, todo esse problema que a gente tem também de elevação de juros ainda nos Estados Unidos, que vai fazer com que, né, você tenha aí uma movimentação de precificação dos ativos, né, precificação dos ativos que tende a jogar eles mais para baixo. Então não consigo enxergar por que a gente poderia ir para lá. Tá? Mas essa pode ser o efeito surpresa, né? Se de fato a gente tiver esse tipo de movimento, seria, né, para essa direção que consigo enxergar que o mercado possa ir. Tá? Nesse momento, nessa fotografia, no momento que nós estamos agora, nessa abertura do mercado, o que nós estamos vivenciando aqui? Tá? No curtíssimo prazo, aqui, nos movimentos intradiários, começou na sexta-feira, na parte da tarde, né, às 2 horas da tarde. Tá? A gente teve uma primeira movimentação de queda, de desvalorização, tá, muito forte.
Tá? E aí agora a gente está aqui na segunda etapa de alta, tá? De correção aqui, ou seja, subindo, né? Tivemos aqui o primeiro movimento de alta nessa região, agora estamos aqui no segundo movimento de alta. O meu número a ser superado é o 112.800. Tá? Se o mercado hoje conseguir ficar acima do 112.800, tá? Ele tem condições aqui de continuar o apetite por risco. Tá? E aí temos espaço para ir para 113.250, tá? 113.250, e o grande divisor de águas é os 113.500. Tá? Essa aqui é a região grande divisora de águas. Acima disso, o mercado acelera, vai embora. Tá? Então vou deletar essa régua, deixar aqui só as marcações, ok? Deixar aqui só as marcações. Enquanto tiver nesses níveis aqui, de baixo para cima, tem espaço para continuar uma movimentação, né, mais forte de queda, uma movimentação mais forte de correção. Que seria para onde? Para voltar para cá, ó, 111.200, tá? 111.200, 110.500, ok? E aí, se surgir alguma coisa negativa na semana, poderíamos ter, quem sabe, um rally para ir buscar os 107.100 pontos. Tá? Então, deletando aqui para que a gente possa entender, ó, olhando para o movimento, né, só para resumir aqui, olhando para todo o movimento que nós estamos no mercado, tá, querendo ou não, a gente tem uma simetria melhor de correção. Né? Se o mercado ele tiver um estímulo negativo essa semana, ele tem espaço para trabalhar aqui, quem sabe até uns 5% de queda na semana. Tá? E o movimento positivo, tá, de curto prazo, a força aqui, só vai conseguir avançar com mais força, com mais apetite, se conseguir se manter acima, tá? Superar lá a região dos 113.500 pontos. Tá? Então essa aqui é a minha visão agora, para esse momento aqui no mercado, certo? Espero que o pessoal consiga tirar suas conclusões, né, e tirar proveito utilizando essas informações que eu estou passando aqui para vocês. Maravilha, então, Guga. Descompartilhou. Eu já ia falar, agradecer sua participação aqui, ia falar para você descompartilhar, mas tá tudo certo. Guga, boa semana então para você. Mais tarde temos Insight por aqui. Temos Insights. Logo mais estou por aí. Chegando. Hoje uma entrevista com... Tô chegando. Hoje uma entrevista para falar sobre juros. Bem interessante foi o papo que eu tive com esse convidado do dia de hoje. Espero que gostem. Beleza, sem spoiler. Então, Guga, deixar o pessoal ansioso para assistir 18 horas, mais conhecido como 6 da tarde ou da noite. Guga Almeida, convidado, falando de juros no Insights. Valeu, Guga. Boa segunda para você, bons negócios, até mais. Valeu, tchau, pessoal. Bom dia. Tchau. Ótimo dia para você também, Guga. 9h39. A gente sai do Guga, vai para Brasília, pega o avião e vai falar com a Kelly Ecali, porque o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, suspendeu de forma liminar o piso da enfermagem. Essa medida aí concorda com argumentos, né, Kelly, de que impactos financeiros negativos vão acontecer lá na área da saúde. No Congresso, Arthur Lira critica, Rodrigo Pacheco diz que vai buscar soluções. E aí, Kelly, conta pra gente essa informação, conta pra gente o que vai acontecer, quais as cenas dos próximos capítulos nessa questão do piso da enfermagem. Muito bom dia, bem-vinda aqui ao Morning News. Oi, Fê, bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Morning. Eu devo dizer, pegou todo mundo de surpresa, viu, essa decisão liminar diante de uma ação que chegou ao STF, né, argumentando preocupação com o setor, sobretudo privado, né, da área da enfermagem. Essa questão já era uma delicadeza desde o tempo em que o Congresso aqui estava discutindo esses novos pisos de categorias, porque, lembrando, não foi só o da enfermagem, tá? Tem um deputado aqui, que inclusive é líder da bancada dos deputados do PSD, tá? O Antônio de Brito, na época da discussão aqui no Congresso,
dessas propostas de emenda constitucional, lei, dessas pisos, né, desses pisos da saúde, ele conversou comigo, colocando muito uma preocupação grande com relação às filantrópicas, as casas filantrópicas, aquelas casas, santas casas de misericórdia, né, que elas têm uma receita diferente, por exemplo, totalmente diferente da receita pública, né. No caso da receita pública, esse piso está sendo custeado por um fundo do próprio SUS. Então, as casas de filantropia, essas casas de misericórdia, elas não têm acesso de um todo a esse fundo, né? E também você tem a questão dos hospitais privados. Bem, diante dessas duas circunstâncias e de outras também, chegou essa ação no STF, está colocando aí uma preocupação com a sustentabilidade dos empregos formais da categoria, né? E aí o ministro Luiz Barroso entendeu que essa ponderação tinha minimamente um cabimento, deu essa decisão liminar, mas já disse e já adiantou que vai pedir que o Fux, né, o Luiz Fux, que é presidente do STF, leve logo essa ação nos próximos dias para o plenário, porque, claro, uma decisão extremamente polêmica foi, e ele não quer ficar com esse peso nas costas, muito embora tenha entendido aí que havia, de fato, uma sinalização de mérito para preocupação realmente com a continuidade dos empregos na área da saúde, tá? Então, não tem ainda uma data para que ocorra essa sessão plenária, que provavelmente vai ser uma sessão física, mas está posta aí a discussão para ser levada a plenário, isso porque, como a gente já conversou outras vezes, Fê, não se pode também ficar com a decisão cautelar, liminar, digamos assim, voando, pairando, né? Ela tem que ser ao máximo de tempo possível, ou melhor, ao mínimo de tempo possível, levada para ser discutida em plenário, para que não fique aí sozinha valendo, tá? Por outro lado, aqui no Congresso Nacional houve duas manifestações de teores diferentes, né? O Arthur Lira disse que decisões liminares, decisões judiciais existem para serem cumpridas, mas que ele não concorda de forma alguma com o mérito da decisão do Barroso, tá? O Lira, ele tem um jeito mais ali de expor as ideias, né, diante do que pensa e não faz tanto análise das circunstâncias, digamos assim, das consequências, como, por exemplo, o Rodrigo Pacheco, que não fez ali uma crítica direta ao ministro, mas sim demonstrou uma preocupação com uma matéria que foi amplamente discutida aqui no plenário, né, das duas casas, os plenários, foi aprovada. Então ele disse que não entrou no mérito de se concordava ou não concordava, mas disse que vai aí buscar uma solução, sinalizando ali alguma forma, inclusive legislativa, de reverter aí essa liminar que, como eu disse, deve ser analisada pelo plenário do STF nos próximos dias. A senadora Elisiane Gama, que está diretamente envolvida aí com a proposta de emenda constitucional, né, que deu aí a viabilidade desse piso nacional, no caso do setor público, né, ela se mostrou ali insatisfeita, claro, com a decisão, e disse que também vai lutar pelos meios para que seja ali revogada, né? Lembrando que agora não depende mais, especificamente nessa circunstância da lei, da legislação que está aprovada, né, não depende mais de o Congresso diretamente fazer alguma coisa para reverter essa decisão. Depende aí de uma sinalização do próprio STF se vai ratificar ou não a liminar dada na manhã de ontem pelo Barroso. Se o Congresso quiser fazer alguma coisa, ele vai ter que criar uma outra lei, discutir uma outra lei, ou seja, um outro mérito dentro da mesma circunstância que é o piso nacional, no caso aí da enfermagem, tá, Fê? Volto com você aí no estúdio. Tá certo, Kelly. Ficaremos de olho nessa história e ainda tem mais categorias querendo piso aí, a gente vê essas movimentações no Congresso e dá sempre pano pra manga. Obrigado, Kelly. Bom trabalho para você, que volta ao longo da nossa programação aqui. Bom comecinho de semana. Tchau, tchau, Kelly. Pra todo mundo. Tchau. Tchau, tchau. É isso aí. São 9h45. Antes de eu encerrar o Morning News aqui, olha só essa história. Hackers ucranianos reservaram dezenas de táxis em Moscou e provocaram um mega congestionamento nas ruas da capital da Rússia. Os hackers faziam reservas partindo de um único endereço. Aí os taxistas, olha só pelas imagens, eles iam até o local para pegar os supostos passageiros. Mas muitos deles nem conseguiam chegar ao local indicado porque tinha muito carro, muito táxi. Olha só o tamanho desse congestionamento. E aí, os que conseguiam chegar, chegavam lá, olhavam e o passageiro, claro, não estavam lá. Moscou já é uma das cidades com mais engarrafamentos do mundo, ficando atrás somente de Istambul, lá na Turquia. A companhia do aplicativo que tomou esse ataque hacker diz que ainda não identificou o grupo por trás da ação.
mas diz que o algoritmo para detectar e prevenir ataques desse tipo já foi aprimorado para evitar que incidentes semelhantes aconteçam no futuro. Olha só o fuzuê que os hackers ucranianos causaram na capital Moscou, lá na Rússia. Olha, trolando todos os taxistas, chamando taxistas para o local. Quando chegava lá, não tinha ninguém. Olha só que coisa, né? A gente estava falando do xadrez, o Putin dá um checkmate no gás, os hackers vão lá e tentam dar um contragolpe hackeando o aplicativo do táxi lá na Rússia. Impressionante. É isso, pessoal. 9h47, estamos chegando ao fim aqui do nosso Morning News. Você vai ficar agora com o BMC News, Paula Moraes, todo o nosso time, repercutindo os principais destaques, os principais assuntos do dia. Um dia com menos liquidez, né? Feriado nos Estados Unidos, pessoal, dia do trabalho lá, todo mundo de folga e de pernas pro ar, mas a gente trabalhando aqui, né? É isso. Fiquem bem, ótima segunda-feira, bons negócios a todos. Eu volto amanhã, a partir das 8h30 da manhã, logo depois da primeira hora do ar. Forte abraço, tchau, tchau.